Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre os pronomes relativos. São pronomes importantes e que dentro da sintaxe tem uma função primordial, pois esses pronomes eles exercem diferentes funções sintáticas. Então, o que é o pronome relativo? O pronome relativo ele é o termo que retoma um nome, ou seja, um substantivo ou um pronome que aparece na oração que o antecede. Exemplo: não havia o barulho costumeiro que provocavam as comédias, apenas algumas gargalhadas. O pronome relativo que em destaque, ele está retomando um termo que está na oração anterior, que é barulho costumeiro. O próximo exemplo: o machixe que acompanhava a fita era ouvido perfeitamente. Agora, o pronome relativo que, ele também retoma um termo que vem antes dele, que é machixe. Os pronomes relativos, eles podem exercer um papel muito importante, na verdade, eles exercem papel muito importante, pois eles estabelecem a coesão entre as orações, evitando repetições desnecessárias. Veja o exemplo: resolvi esperar papai, papai não viera jantar. Então, eu tenho duas orações. Agora, nós vamos unir essas duas orações. Resolvi esperar papai que não viera jantar. Repare que nessa construção, a palavra papai, que se repetia na segunda oração, foi substituída pelo pronome relativo, evitando assim a repetição deste termo. Vamos observar agora que a gente está falando em pronome relativo, mas quem são esses pronomes? Então, vocês podem estar observando a tabela dos pronomes relativos existentes na língua portuguesa. Eles podem ser variáveis, é o caso do qual, a qual, os quais, as quais, cujo, quanto. Então, essas formas podem ser utilizadas tanto no plural quanto no singular, por isso eles são variáveis. E nós temos os pronomes relativos invariáveis, que são aqueles que não se flexionam. Então, nós temos o que, quem, onde e aonde. Sintaticamente, os pronomes relativos eles podem exercer diferentes funções na oração. Isso vai depender da função exercida pela palavra que ele está retomando. Por exemplo, o soluço que a impediam de falar chamaram a atenção do papai. Então, observe que neste período eu tenho mais de uma oração. Então, vamos separar esta oração. Então, nós temos a oração principal, os soluços chamaram a atenção do papai, e a oração subordinada, que a impediram de falar. Este que está na oração subordinada, que é o pronome relativo, ele está retomando um termo lá da oração principal, que é os soluços a impediram de falar. Então, a frase, o que ele substitui os soluços, tá? E aí, quando você coloca esta palavra no lugar do que, a frase fica: os soluços a impediram de falar. E como é que a gente descobre, né, essa função sintática que o pronome relativo exerce? Então, o que a gente deve fazer é separar essas orações, ou seja, identificar quem é a oração principal e quem é a oração subordinada, e dessa forma fica fácil a gente identificar qual é o termo que o pronome relativo ele está substituindo, ou seja, ele está retomando. Nós temos a primeira oração, o primeiro período. A menina e seu pai entraram no cinema onde Vera e sua mãe estavam. Então, vamos separar. A oração principal é: a menina e seu pai entraram no cinema. A oração subordinada: onde Vera e sua mãe estavam.
O pronome relativo, na oração subordinada, ele está retomando um termo. E qual é este termo que ele está retomando? Cinema. Então, a oração deveria ficar: Vera e sua mãe estavam no cinema, tá? Então, eu retirei o pronome e coloquei a palavra que ele estava retomando. E eu posso também fazer o inverso: retirar a palavra, porque ela pode estar sendo repetida, e colocar o pronome no lugar desta palavra para evitar a repetição e para que o texto tenha coesão. Nesses exemplos que nós acabamos de mencionar, no primeiro, o pronome relativo, ele vai exercer a função de sujeito. Por quê? Ele vai substituir soluço, que é o sujeito da oração principal. No segundo exemplo, nós vamos observar que o pronome relativo onde, ele vai ter a função de adjunto adverbial de lugar. Ele vai substituir, né? Ele tem essa função de adjunto adverbial de lugar, porque ele vai substituir o adjunto no cinema. Vamos falar especificamente das funções dos pronomes relativos. Vamos começar pelo pronome relativo que e também o qual, as quais, ou seja, as suas variações, tá certo? Então, a primeira função que o pronome relativo que e suas variações exercem é a de sujeito, tá? Então, o pronome relativo que ele pode ser usado para substituir um nome ou uma coisa, tá? E ele vai exercer a função sintática, pode exercer a função sintática de sujeito, de objeto direto e de objeto indireto. Nós vamos ver cada caso. Então, o pronome relativo que, ele está, isso e seus derivados, ele está relacionado a coisa ou pessoa, tá certo? Vamos verificar a primeira situação quando este pronome, ele exerce a função de sujeito. Exemplo: vovô Eugênio, que era pai de mamãe, também ficara em casa. Vamos separar esta nossa oração. Vamos ter a nossa oração principal, que é vovô Eugênio também ficara em casa. E a subordinada, vovô Eugênio era pai de mamãe, tá? O pronome que, ele está no lugar do sujeito vovô, ele está retomando esse termo. Então, quando ele exerce essa função, a gente diz que ele tem a função de sujeito, tá? Porque ele substitui, o termo ele é substituído pelo pronome relativo que. Ele também pode ter a função de objeto direto. Exemplo: eu senti um medo que jamais confessei a ninguém. Então, a nossa oração principal: eu senti um medo. A oração subordinada: jamais confessei. Confessei o quê? O medo a ninguém. Então, agora, o pronome relativo que, ele está substituindo, ele está exercendo a função sintática de objeto direto. O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto, neste caso, confessei. Ele também pode exercer a função de objeto indireto. O documentário sobre os imigrantes a que eu assisti foi muito emocionante. Vamos separar esta oração. Nós temos a principal: o documentário sobre os imigrantes foi emocionante. E a oração subordinada, observe que ela vai introduzir pelo que. Só que o que ele vai ser substituído, vamos colocar no lugar do que o termo que ele está retomando. Então, vai ficar: eu assisti ao documentário. Então, o que ele estava substituindo ao documentário, que é o complemento, tá, verbal, ele é o complemento verbal que completa o sentido do verbo assistir. E este verbo assistir, ele é um verbo transitivo indireto, tá certo? Porque ele tem um sentido de ver. Segundo a regência, ele é um verbo transitivo indireto porque
ele está com sentido de ver, tá? E documentário, tá? Ele é o objeto indireto que está sendo retomado, substituído pelo pronome relativo que. Vamos falar agora do outro pronome relativo, que é o quem. O quem, ele tem duas funções sintáticas. Ele pode ter a função sintática de objeto indireto e de complemento nominal. Lembrando que o que, ele retoma, tá? Coisa ou pessoa. O pronome relativo quem, ele vai retomar pessoa, somente pessoa, e ele sempre vem precedido de preposição. Então, ele vai ser objeto indireto, tá? Então, ele vai exercer uma das funções é de objeto indireto. Exemplo, as crianças com quem eu disputava sempre não estavam presentes. Vamos separar, as crianças não estavam presentes, a oração principal, a subordinada. Eu disputava sempre com as crianças. Então, sempre com as crianças. Observem, tá? Que o pronome relativo, ele está retomando um termo, que é crianças. E este termo, ele é objeto indireto, tá certo? E pelo fato dele substituir esse termo, observe que ele também está acompanhado de preposição. É por isso que antes do pronome quem, nós temos a preposição com, tá? Porque o com, ele vai preceder, o quem, ele sempre vai ser precedido por uma preposição. Outra função é de complemento nominal. Vejamos o período. Jorge Amado, marido de Zélia Gattai, é um escritor a quem sempre faço referência. Observe que o pronome relativo quem, ele está se referindo à pessoa, tá? Já lembrando, o pronome relativo que e seus derivados, eles podem se referir a pessoas ou coisas, tá? Vamos separar. Jorge Amado, marido de Zélia Gattai, é um escritor. Então, esta é a nossa primeira oração, que é a oração principal. A oração subordinada. Sempre faço referência, olha, a quê? A Jorge Amado, marido de Zélia Gattai. Então, o termo em destaque, ele está sendo substituído no período anterior pelo pronome relativo quem. E sempre, como eu já falei, como ele exerce a função de pronome, porque ele completa, esse termo, ele completa o sentido do nome referência. O onde, ele é um pronome relativo empregado na indicação de lugar. Ele vai exercer a função de adjunto adverbial. Exemplo, o lugar onde papai e eu ficamos era uma espécie de camarote. Separamos a oração, o lugar era uma espécie de camarote, essa primeira oração, e a outra oração, papai e eu ficamos nesse lugar. Então, o termo nesse lugar, ele é substituído na oração no período anterior pelo pronome relativo onde, tá? Então, ele retoma esse termo para evitar a repetição e para que o texto tenha coesão. E para nós encerrarmos, nós vamos falar da função sintática do pronome relativo cujo, tá? Ele é um pronome que estabelece uma relação de posse e ele exerce geralmente a função de adjunto adnominal. Exemplo, o filme cuja história agradou ao público era de suspense. Então, quando a gente separa, o filme era de suspense, nós temos a oração principal e a oração subordinada, para que a gente verifique qual é o termo que o pronome relativo cujo ele está substituindo. A história do filme agradou ao público, tá certo? Então, do filme, ele é substituído pelo pronome relativo cujo, isso dando a ideia de posse. Eu espero que vocês tenham compreendido o nosso assunto. Nós vamos ficar por aqui e até a próxima aula.